Gravando! Chegamos. Eba! Mais Cheguemos. um Temperanças. Hoje, especialmente com o tema ressentimento. Gente. E aí tem sempre uma coisa interessante, né? Porque quando foi sugestão da Ana, e aí quando a Ana sugere alguma coisa, eu pergunto assim, por quê? Essa vez eu perguntei por quê? Não perguntei. Tipo, Marcelo, vamos falar sobre ressentimento? Vamos. Pode ser na quarta? Pode. E tipo assim, ok. Gente. Então, aqui estamos. E a primeira pergunta é: por que vamos falar hoje sobre ressentimento? Por que vamos falar hoje sobre ressentimento? Estou fazendo esta gravaçãozinha, dá um tchauzinho para colocar no Instagram. Muito bem. Essa vida blogueira. Vou botar aqui, gravando temperanças ao vivo, hein? Vocês estão vendo o post. Gravando temperanças. Quem adivinha o tema? Quem adivinha o tema? Eu vou ter que explicar, né? Por que eu escolhi ressentimento? É bom, né? Por que eu sugeri? Eu achei estranho você não perguntar, sabia? Eu achei bem estranho você não perguntar. Imaginei que você, de alguma forma, se conectou com o assunto. Foi a sensação que eu tive. Não, mas achei curioso. Não? Tá bom. Bom, é o seguinte. Eu sugeri ressentimento por um tema pessoal, óbvio, né? Por uma vivência pessoal, por um estágio, por um período pessoal, por algumas razões, principalmente afetivas, mas porque em consultório começou a chegar muito. Então, os meus temas, em geral, claro que todo mundo recebe o cliente que merece, né? Sim, Então, tá os campos estão tudo misturado, né? Entrelaçado. Os campos estão todos interconectados. Então, esse tema me veio bastante em consultório. Esse tema me veio bastante no IPFEM. Então, a gente tem conversado bastante nas DMs do IPFEM, assim, sobre isso. E aí, por que eu escolhi isso especificamente com este nome? Porque muitas vezes as pessoas descrevem isso sem saber que é isso. Para mim, isso me chamou muito a atenção na última semana, que a gente grava temperanças de 15 em 15 dias, né? Sim. Então, a gente tem aí... Tem essa coisa, né, que a gente fala sempre, né, de a gente ser analfabeto emocional. E aí, eu tenho uma cliente, né, que atende às terças, né, e a gente tem um pouco esse exercício que é dela e é meu também, né? Então, assim, tipo, quando eu pergunto assim, ela tenta logo descartar, né? Tem as coisas, porque aí, tipo, dane-se, né? Não, tipo, dane-se não, né? Vamos voltar lá, né? O que você está sentindo com relação a isso? Né? O que te passa? E às vezes ela assim, eu não sei dar nome para isso. Então, como é que é? Né? Então, como é que você se aproxima desse lugar? Isso. E a gente fica tentando meio que descobrir do que se trata, né? E ressentimento vai ser uma história dessa. Sim. Manda aí. Por falar em dar nome, eu vou até pegar, que está aqui bem de livrinho de cabeceira, o livro que você sugeriu, O Emocionário. Sim. Que eu comprei um para mim e comprei um para mandar para minha cliente dos Estados Unidos, que trabalha com saúde mental também. E aí, o que eu achei muito interessante, e por isso que eu sugeri da gente falar sobre isso, com este nome, porque eu comecei a perceber as pessoas falando sobre isso sem falar sobre isso, sem identificar que era isso. E aí eu lembrei de um livro do Pondé, que eu li uns anos atrás, que eu separei aqui, que é esse aqui, ó, A Era do Ressentimento, que é bem legal. Então, assim, algumas coisas começaram a juntar na minha cabeça, e eu tenho a sensação de que isso é um clássico psicológico, né? De que você só consegue tratar algo, curar algo, resolver algo a partir do momento que você olha para algo, que você nomeia algo, né? Nesse sentido. E eu tenho, de fato, essa sensação, assim, a partir do momento em que eu tive a coragem de dizer para mim, cara, isso é ressentimento, isso que você está sentindo, você está super ressentida com alguma coisa, né? Então, isso me ajudou muito nesse aspecto. E se a gente pegar a estrutura da palavra, ressentimento é sobre sentir de novo. É sobre ser levada para um lugar em que aquele sentimento aconteceu.
no sentido de não processar, mas só de ficar ali revivendo, ressentindo, cozinhando, sofrendo, em geral num lugar um pouco mais doído, né? Nesse sentido. Então, você quer falar alguma coisa antes de eu falar do significado aqui, que eu separei? Não, eu estou querendo ver onde é que você vai chegar com essa história. Mas você vai me ajudar, né? Claro, né? A cabeça aqui tem mil, mas eu tô tipo assim, tá, mas o que ela tá olhando para. Porque tem, tem essa coisa do ressentir, que é sentir de novo, e a gente às vezes fica preso nesse looping, né? Sim. Mas tem mais buraco aí, né? Eu quero saber se você tem, vai lógico. falar eu vou desse. começar. Eu quero saber se você vai falar desse buraco aí. Tipo. Eu vou começar só do primeiro, e aí você traga outros buracos também. Então, vamos fazer um campo de golfe aqui, só com os buracos pertinho para dificultar, né? Então, quando a gente fala de ressentimento e olha para o dicionário, obviamente vai trazer ato ou efeito de ressentir-se, né? Então, daqui a pouco eu vou falar sobre ressentir. Mágoa que se guarda de uma ofensa ou de um mal que se recebeu. Rancor. Então, esta palavra também tem compatibilidade com o rancor, nesse sentido. E aí, o ressentir veio tornar a sentir. Ofender-se, magoar-se, melindrar-se. Sentir os efeitos de alguma coisa. E aí, assim, de tudo que eu experimento, de tudo que eu estudo, de tudo que eu vejo, de tudo que eu tenho também acessado nas histórias alheias, sempre tem como se fosse uma tríade, assim, sabe? Sei lá, vou pegar 4 coisinhas. Rancor, mágoa, ódio e angústia. Sim, para mim tem sempre essas 4 perninhas, né, envolvidas nesse aspecto. E aí, quando a gente fala dessas 3 ou 4 coisas, essas 3 ou 4 coisas gerando um ressentimento, e este ressentimento indo para a tristeza, para o transtorno de ansiedade, para os problemas de relacionamento, para as brigas e tal, quase como se fosse um caminho, né? Então, aí você fala assim, mas tá, como é que a gente chega nisso? Especificamente, tem alguma coisa que diferencia? Tem. A gente pode falar, por exemplo, de você nutrir uma determinada expectativa em relação a alguém, esse alguém não corresponder, falando de amizade, né? Que também é um assunto que ficou forte por aqui na última semana. A pessoa não corresponder, você, por alguma razão, concluir de por que aquela pessoa não está correspondendo e se ressentir disso, né? E assumir isso como uma dor, por exemplo. Basicamente, quando não sai muito da forma que você queria, né? E aí, a gente pode pensar também em coisas na outra pessoa que não te agradam. Pode levar para um lugar de ressentimento. Enfim, vários exemplos que, amarrados, na minha sensação, levam a gente de volta para um mesmo lugar, que é o lugar do se eu não comunico o que eu sinto, se eu não pergunto, se eu não esclareço, se eu não lido com aquilo diretamente, eu posso construir um ressentimento dentro de mim. E aí é como se isso ficasse ali, meio criptonita, sabe? Meio chupando energia, assim, nesse sentido. Faz sentido essa primeira introdução? Em parte, sim, mas eu vou para um outro lugar com relação a ressentimento. Por favor. Porque eu vejo ressentimento muito, estava procurando aqui a carta, né? Na carta do diabo, porque, de certa forma, sofrer de ressentimento é você botar na conta de outra pessoa, você atribuir responsabilidade de outra pessoa por uma situação de fazer você sofrer. E aí eu coloco nesse diabo porque você aqui nesse lugar desses diabretes, onde você se sente acorrentado a uma situação, como se essa pessoa fosse responsável pela sua felicidade ou pela sua infelicidade. Tá. Então, assim, puta, eu queria ser feliz, mas a Ana Cláudia não deixou. E aí eu fico ressentido por causa disso. A chamou de Ana Cláudia é foda, né? Você chamou de Ana Cláudia de propósito, né? Tá ressentido mesmo. É coisa vem lá da mãe, né? Aquela coisa da Ana Cláudia, né? Tipo... Total. Porra, chamar de Ana Cláudia é sacanagem. E aí
no outro dia, essa semana, eu acho, né? Eu estava estava fazendo uma consulta, e aí eu falei para uma pessoa sobre o amor que a gente tem por odiar algumas pessoas, né? A gente ama odiar algumas pessoas, né? Você faz um elo ali. E ressentimento é um lugar de elo, onde eu vou ficar atado àquela pessoa o tempo inteiro, culpabilizando, né? Pela minha infelicidade, porque eu fico isento de qualquer outra coisa, né? Tipo assim, né? Quando eu falo assim, né? Eu não estou feliz por sua causa, e tipo assim, puta, eu tava super de boa, tinha tudo para ser feliz e você não me deixa ser. E tipo assim, tá, mas que você, né? Que te cabe dessa história de ser feliz ou não? E eu não trago para mim esse encargo, que é mais conveniente também, né? Então, eu fico pensando até que ponto ressentir é não abrir mão, sabe? E aí ontem, né? Vocês estão assistindo aqui na quarta-feira, né? Dia 31 de março. Ontem eu tive 2 atendimentos, né? Não, eles estão assistindo, não. A gente está gravando. A gente está gravando, né? Vocês estão assistindo, eles sei lá quando. Eles estão para frente no futuro. Vocês estão no futuro. Então, assim, vocês já sabem de coisa que a gente não sabe. Estamos gravando aqui no dia 31 de março. E aí ontem, no dia 30, eu atendi 2 pessoas, uma de manhã e outra logo depois do almoço. E aí eu achei bonitinho, né? E eu gosto dessa coisa, como é que o oráculo conversa com a gente, porque eu estava preparando aqui a mesa ainda para jogar. Eu falei assim, vou tirar aqui um oráculo do pão e vou tirar aqui uma carta de tarô. E aí veio a carta do desapego, do oráculo do pão, e veio a carta do louco. Eu falei assim, puta, né? Que coisa, né? Louco conversa total com a carta do desapego, né? Tá, beleza. E aí tirei uma foto, né? Depois, de repente, publico isso aqui no Instagram, né? Faço um comentário a respeito, beleza. Quando eu atendo, a conversa inteira tinha a ver com o louco e o desapego. E, aliás, né, quando eu abri o tabuleiro, a carta que traz a pessoa para a consulta era a carta do louco. E eu falei assim, cacete, né? Termina a consulta, assim, então vamos tirar aqui uma cartinha do oráculo do pão, embaralha, tira a carta, desapego. Eu falei assim, puta, né? Tinha que ser. E aí eu já estava feliz com essa história, né? Já estava achando que assim, puta, né? Que coisa incrível, né? Aí fui, terminei de atender, fui almoçar, aquela coisa toda, preparar para outro atendimento. Quando eu vou atender outra pessoa, preparo o tabuleiro, carta na mesma casa, na casa do louco, tá lá o louco de novo. Né? Eu cheguei, né? Se olhar no Instagram de ontem, tá lá assim, puta, 2 vezes louco. Né? Se fosse 3 jogos, já dava para pedir música no Fantástico, né? Então, assim, veio, né? E assunto ainda vinha, então assim, tipo, isso tá forte. Hoje de manhã eu atendi, e aí eu fui tirar uma carta do oráculo do pão, veio o desapego de novo, e putz, tá viciado esse negócio aqui, né? Porque eu embaralho, então assim... São 25 cartas do desapego. Então assim, eu acho que esse assunto tá em pauta, inclusive por causa dessa nossa conversa. Sim, então, né? Sim. Tá. Gosto desse caminho. E aí, acho que vale a pena, então, falar mais uma coisa, que o dia que eu decidi sugerir esse tema foi um dia... Eu estou assistindo uma série na Netflix chamada Headspaces, né? Que é de meditação, enfim, é bem legal, animadinho, assim, animada de desenho, né? E um cara budista, né, que traz os conceitos do budismo de um jeito bem interessante. E aí tem um capítulo, tem um episódio que ele conta a história de uma mulher que estava num casamento e que daí ela foi traída pelo marido. Olha onde é que tipo, qualquer, né, aquele description, eu falo assim, qualquer semelhança é mera coincidência. E que ela passou 42 anos ressentida com isso todos os dias. Obviamente, perdendo muito da vida dela, perdendo a saúde, etc. E que daí ela entrou no programa de meditação lá que eles têm, né? E ela disse, depois de um tempo, fazendo uma determinada meditação, ela disse que pela primeira vez ela passou um dia inteiro, ela se deu conta no dia seguinte de que ela passou um dia inteiro sem pensar nele. De forma nenhuma.
nem com saudade, nem com ódio, nem com, né, assim, nem com nada, porque nesse tipo de situação esses sentimentos se misturam muito, né? Então, hora é saudade, hora é raiva, hora... Então, tem uma oscilação muito grande. E aí, eu estava assistindo, eu já estava chocada com a história, né? E eu pensei, nem fudendo que eu vou ficar 42 anos nesse rolê. Tipo, tô oficialmente há 3 meses, né? Depois do último rompimento, assim. Oficialmente eu tô há 3 meses nesse rolê e já tô puta! Tipo, ai, sabe? Então, não, 42 anos, não, vou fazer essa merda agora. Aí começa a meditação. É uma meditação conhecida nossa, então, assim, resumidamente, você se imagina num lugar que você gosta muito, você imagina uma pessoa que você gosta muito na sua frente, e daí os pontos, né? O ponto amarelo expandindo, etc. E depois você troca essa pessoa que você gosta muito por essa pessoa que te magoou. E você faz o exercício também de entregar essa bondade para essa pessoa que te magoou e de imaginar essa pessoa feliz. E foi mais fácil do que eu pensei que seria. Porque eu estava na vibe da vingança com sofrimento. Quero que sofra, né? Quero que, porque se morrer rápido também não me adianta. Me permitindo ser humana em algum momento, óbvio. Então, eu também estava, por exemplo, na oscilação entre quero que morra e puta, eu não sou essa pessoa, quero que seja feliz mesmo e cada um na sua vida e vambora, né? E aí, essas coisas acontecendo. Eu quero mais que seja feliz, mas não precisa ser tão rápido assim, né? Tipo. Quero que seja feliz, mas se puder sofrer antes de ser feliz, tá tudo bem. Então, esse lugar humano é um lugar que, obviamente, eu me permito. Eu não fico me encarcerando nesse aspecto, né? E aí, na hora de fazer a meditação, eu falei, vamos ver como é que vai sair. Fala, o que você quer falar? O que você tá rindo? Não, tá rindo porque quando você falou, você propôs assim, ressentimento como tema, eu tipo assim, ok, eu sei por quê. É lógico. Eu pensei, tá, então, tá, ok, beleza. É óbvio, Precisamos né? falar sobre isso. E aí eu fui fazer a meditação e falei, vamos ver o que sai aqui. E foi muito interessante, porque eu demorei a conseguir colocá-lo na posição de receber e de felicidade, mas não demorei em vê-lo feliz. Só que foi muito interessante, porque quando ele fica feliz, ele some. Porque eu tava me imaginando em Camburizinho, né? Que é uma praia que eu gosto muito. E eu estava de frente para o mar, e, portanto, ele estava sentado de costas para o mar, de frente para mim. Só foi uma, já pegou e levou, não, afogou. Então, era isso que eu ia dizer. Eu ia dizer, ele entra no mar... Despachou com um barquinho para Iemanjá. Tipo, e ele... Vai de oferenda. Não fui macumbeira nessa hora. Ele entra no mar e ele se integra com o todo, sabe? Uhum. E aí eu vejo meus filhos e minha nora do lado, eu tinha imaginado meu filho mais velho, né, como uma pessoa que eu amo e tal, não sei o quê. Aí, de repente, eu vejo meus filhos e minha nora na minha frente e um espaço marcado na areia. Mas não era um espaço, tipo, dele, com o formato dele. Era tipo um espaço vago. Tipo, disponível. Alguém. Uhum. Tipo uma cadeira, um assento de cinema disponível, assim. E aí eu fiquei olhando para aquilo na meditação, falando... Que porra é essa aqui? E beleza, e daí terminou, né? Era uma imagem que não estava guiada, então depois da guiança foi uma imagem que se formou, se construiu, e desde então eu venho fazendo todo dia essa meditação. Eu gravei um áudio de WhatsApp, né, da TV, para facilitar, claro, para não ter que botar no Netflix toda hora. Então eu gravei um áudiozinho de WhatsApp para me facilitar, e eu tenho feito todo dia. Aqueles controles da Netflix, assim, tipo assim, esse assassinante aqui já entrou 442 vezes nesse mesmo episódio. Tipo assim. Vai ser que nem minha porra do indicador do Spotify do fim do ano. Esse fim de semana eu tava pensando, cara, vai ser uma merda o meu indicador, porque meu indicador do ano passado, minha música mais tocada era um ponto de Exu. A desse ano vai ser uma meditação guiada da Louise Hay.
tipo, da noite, porque eu tô dormindo com uma meditação guiada da Luísa Hay. Tipo, você fala, gente, vai foder com o meu indicador do Spotify. Bem lembrado no Netflix. Eu mudei minha senha no Spotify porque, tipo, o meu melhor do ano era uma música sertaneja. Eu falei assim, quem tá ouvindo essa merda aqui que eu tô pra cair aqui na minha cota? Tipo, seleção de sertanejo. Eu falei assim, quem é essa pessoa que eu não sei? Né? Então, vamos trocar essa senha só com garantia, porque tá esquisito. Não, a minha seleção do Pão de Exu estava certa. Era o Pão de Exu e Maria Bethânia, né? Óbvio, porque daí minha configuração era toda essa. Mas aí, só para terminar, eu comecei a fazer essa meditação todos os dias. Faz mais ou menos uns 10 dias, por aí. E tem sabe? Tem ok, eu queria que sofresse 10, tô querendo que sofra 2 e rapidinho e beleza. Então, tem um esvaziamento, tem um reposicionamento, tem uma reconfiguração, sabe? E aí, eu comecei a observar isso nas minhas clientes e nas pessoas que começaram a acessar o IPFEM, né? Porque eu acho que dá para... Pensando nisso aqui agora, né? Eu acho que... E aí é um tema polêmico que só pensar no assunto... Pensa bem se vale a pena a gente comprar essa briga. Não. Obviamente, na maioria das vezes, estou um pouco me lixando para a merda que vai dar, né? Mas, assim, a grande questão é que toda vez que se fala de perdão, é um inferno, né? Porque... gosto desse assunto. Podemos entrar. Pois é, você pode... Podemos entrar, que eu sou polêmica nesse assunto. Você quer bagunçar o encontro e falar sobre perdão, porque alguém diz, eu não perdoo, não sei, aí parece aquela coisa tipo desenho do Jiraya, né? O mundo pode perdoar, mas eu não te perdoo, aí tira a espada e arranca a cabeça do coisa, né? A gente cresce assistindo Jiraya dizendo que não perdoa, a Sailor Moon não perdoa, por que eu tenho que perdoar, né? Tipo assim, como é que pode um negócio desse? Então, assim, perdão é uma coisa polêmica, então é por isso que eu estou falando. Eu quero falar de perdão, mas termina aí. E eu acho que, assim, o antídoto para o ressentimento é perdão. Porque essa coisa que eu falei, né, de você ficar preso na pessoa, é porque, de uma maneira muito doente, a gente acha que está... que aí, esse que é o mote do perdão, né? Porque muita gente acha que, assim, se eu perdoo alguém, é quase como se eu estivesse dando um prêmio para aquela pessoa. A pessoa me sacaneou, e agora eu vou perdoo. É como se, ok, de me sacanear, porque se for... Né? Então, eu não dou esse direito do perdão, né? Muita gente tem mente isso lá, eu não dou esse perdão, porque assim, ela me sacaneou, então eu não tenho perdão, porque eu não vou dar essa recompensa para ela. Só que aí, né, toda a filosofia do perdão é que não tem nada a ver com a outra pessoa, tem a ver com você. É você que se libera dessa história. Eu acho que o ressentimento vai no mesmo lugar. Porque você ficar ressentido com alguém é como se, de uma maneira meio doente, a gente acha que está punindo essa pessoa está levando a vida dela, está nem mais lembrando de você, né? Seja qual for a situação, né? Você está fazendo uma configuração aqui de... no meu caso está lembrando de mim, porque está entrando no meu LinkedIn, né? Está entrando, tá olhando meu Instagram, então assim, tá largando uns rastros aí, né? Muito pela coisa do... Também quero deixar rastro para exercer algum controle, mas mas eu conheço bem para saber que tem ainda ali alguma coisa de indecisão, de X, que não vou entrar nesse caso agora. A grande questão, Ana, é porque, assim, num cabo de guerra, quem vai soltar a corda primeiro? Então, pois é. Porque se você não solta, o outro também, às vezes, não solta. Isso já estava de energia. Pois é, mas neste caso especificamente que a gente recortou, faz 3 meses que oficialmente eu soltei. E você sabe disso, né? Então, assim... a gente solta... Soltei. Não, soltei aqui, né? Óbvio, pois gente, mas... Porra! Soltei aqui na decisão do não procurar, do não responder, do não isso, do não aquilo, de trabalhar, de fazer análise, de fazer, né, assim, de fazer meus rezos, de fazer minha proteção e tal. Então, assim, tomei a decisão de... nesse ponto, né? E aí o resto é um processo, né? Está olhando a parte de fora do iceberg, né? Lógico. Tá aqui, o resto é um processo. Tem todo o outro esquema. Óbvio. Porque se eu fosse responder a todo o estímulo que ele tem dado em 3 meses,
realmente ia continuar naquilo que durou um ano, né? E que Eu acho muito legal você falar de então... 3 meses, né? Então, quando eu jogo, as pessoas dizem, qual é a validade do teu jogo, né? Então, eu não acredito nessa coisa de fazer jogo de tarô por um ano, porque Também não. tarô A é minha tudo... validade é 3 meses. Então, assim, tarô é tudo o que você está fazendo aqui, eu vou saber o que vai acontecer em novembro, né? Até novembro eu já mudei de ideia, né? Então, tipo assim, não é nem que nem em astrologia, né? Que assim, em novembro faça chuva, faça sol, Marte vai estar em tal posição, vai estar quadrando, vai estar fazendo um aspecto lá qualquer com outro planeta. Sim. Importa. A tarô é Sim. tudo muito fluido, né? Então, assim, eu sempre estabeleci para mim 3 meses, porque 3 meses é o tempo de uma estação, né? Se o ano a cada 3 meses muda, né? Por que não trazer isso para esse conceito meu aqui de possibilidades, né? E aí, uma vez eu falando isso numa aula, eu tinha uma aluna que trabalha em laboratório, fazer análise, né, de sangue, essas coisas todas. E ela falou assim, não, Marcelo, perfeito, porque 90 dias você é outra pessoa. Todas as suas células já mudaram. Então, por que você precisa fazer, a cada 3 meses, você precisa fazer um novo exame de sangue? Porque já mudou a configuração toda. Você está bom agora, daqui a 3 meses pode ser que ainda já não esteja tão bom assim. Então, assim, eu acho que é bem simbólico isso aqui, né? Eu não sei se o tempo do luto também passa por um processo desse, assim, se tem uma data marcada, né? Se tem Se o tempo do quê? Do luto. Tem que jogar no Google se existe. Não, então, tem alguns ciclos. A gente geralmente fala, por exemplo, para o cérebro assim, cérebro foi foda, né? Para o cérebro. E que cérebro? Que eu ia fazer uma piada, e eu desisti no meio do caminho. Que é o cérebro, para assimilar um novo comportamento, ele precisa oficialmente de 21 dias de repetição, já tem gente falando em 66. Já falar que já 21 dias é mentira, né? Não, mas oficialmente a gente começou a falar em 90, né? Assim, de verdade. 90 dias é o tempo que a Caixa Econômica dá para o ganhador da Mega Sena ir lá pegar o prêmio. Né? Então, 90 dias é o tempo validado, do período. 90 dias é o tempo do período de experiência na CLT. Então, assim, 90 dias. A minha mesa de tarô de 90 dias. Eu falo na abertura e faço algumas explicações do tipo: 90 dias é um período razoável para a gente minimamente conseguir enxergar, sentir e agir, né? Então, dentro de 90 dias, não é um prazo que te assusta tanto, mas também não é um prazo tão curto a ponto de você não conseguir fazer nada. Então, sim, o nosso último rompimento foi metade de janeiro, oficialmente, que foi a 5ª tentativa, a 5ª mesmo, né? Não é um número, nossa, 5 vezes. Não, a 5ª tentativa especificamente de reconciliação. E que daí chegou num ponto que, assim, quando de fato um não quer, dois não brigam, e foi quando eu olhei para aquilo e me perguntei, mas eu quero isso nessa qualidade? E aí foi quando eu já vinha no entendimento de estar num relacionamento abusivo, de muitas formas, e aí cheguei no entendimento de que, não, peraí, eu negociei os meus inegociáveis por muito tempo, em 2020, chegou numa hora que eu falei, chega, realmente, eu não deveria nem ter flexibilizado os inegociáveis e voltei também para onde eu queria, com todos os aprendizados, etc., mas são 3 meses, efetivamente, de uma decisão que eu tinha tomado em março do ano passado, e que no primeiro retorno dele, no primeiro retorno de Saturno, no primeiro retorno dele, eu baixei a guarda e fiz todas as tentativas a partir de então. Então, assim, a gente está falando de um processo que oficialmente levou quase um ano, saindo nesses 3 meses de cicatrização. E aí eu só quero falar do perdão pelo seguinte: a constelação familiar tem uma visão sobre o perdão que, quando falada fora de contexto, ela gera muita controvérsia, né? Ela é muito polêmica, porque na constelação a gente não fala de perdão. A gente não fala essa palavra, né? Assim, você precisa perdoar e tal. Não existe isso, enfim, que venha do Hellinger, né? Que é de onde eu estudo. Por quê? Porque existe um entendimento de que o perdão, do jeito como ele é entendido, né, praticado, etc., é muito parecido com isso que você fala, no sentido de eu me coloco acima como um ser superior, como um ser benevolente, como um ser muito evoluído, e eu perdoo você, ó Reles mortal,
que me fez tão mal e que merecia as trevas, mas eu sou um ser iluminado e eu te perdoo. Essa é uma dinâmica humana, né? Enfim, potencializada, claro, pelas religiões dogmáticas, etc., mas essa é uma dinâmica humana. Então, na constelação, a gente não fala... Quando eu falo em perdão, eu faço uma explicação rápida para ficar didático, porque o perdão todo mundo entende, né? Mas na constelação a gente diz, bom, vamos trocar o perdão por dizer sim. Então, eu digo sim para o que foi. Na Eu gosto muito constelação é disso. assim, na constelação é assim que a gente trata. Eu digo sim para o que foi. Por quê? O entendimento da constelação é que quando eu digo sim para o que foi, o que está embutido nisso? Eu fico com a minha parte da Sim. responsabilidade. Né? Bati no microfone agora, que eu esqueci que eu estava de fone, hein? Desculpa aí, pessoal, que ouvi um puff no microfone, na gravação. Eu fico com a minha parte da responsabilidade. Eu digo sim, foi do jeito que foi, fico com a minha parte, deixo você com a sua parte, a gente se libera e segue. E esse seguir não significa que nunca mais a gente vai se encontrar. Não significa que... Porque também tem isso, eu quero fazer essa observação daqui a pouco, tá? Não só recortado para esse meu exemplo que a gente está trazendo, mas para outros exemplos que eu tenho visto também, porque um grande causador de angústia é o para sempre, né? Ou nunca mais. Então, eu tenho visto muita gente angustiada com essas duas coisas, mas eu vou chegar lá. Então, se foi como foi, e se eu fico com a minha parte da responsabilidade, deixo você com a sua, e a gente caminha, né, e a gente vai para a nossa vida, eu consigo olhar para o que você me fez de mal, de ruim, etc., sabendo que eu deixei e dei espaço para você fazer isso. Então, às vezes, em discussões nossas, ele falava, eu não posso mais te fazer mal, aquela clássica coisa de eu vou embora porque eu estou te fazendo muito mal. A gente tem 40 anos, sabe? Se você está aqui é porque eu estou deixando você estar aqui. Assim, essa parte da discussão a gente passa. Não, assim, não. Eu não sou uma pobre coitada e você está... Não. Se você está aqui é porque eu estou deixando você estar aqui fazendo isso. É porque eu estou alargando e esticando o limite e tentando encontrar saídas para que a gente resolva o que a gente precisa resolver dentro de casa e não fora, com outras pessoas, né? Basicamente, esse era o princípio. Então, como é que a gente faz isso aqui andar nesse sentido? Então, para mim, esse olhar da constelação ele é muito importante, porque eu também olho para o espaço que eu deixei. Eu também olho para tudo aquilo que eu permiti. E aí foi maravilhoso ter decidido fazer a formação em psicanálise desde o meio do ano passado, porque daí você mergulha nesses lugares de padrões que eu venho repetindo com um olhar um pouco diferente da constelação, mas assim, onde é que estão esses padrões? Com quem é que eu aprendi esse tipo de coisa? E ontem a minha análise foi tão bizarra que eu faço análise 9 da noite para acabar às 10, eu chorar, morrer e deitar, né? Eu não faço análise no meio do dia porque não tenho a menor condição. E aí ontem, no meio da minha fala, eu soltei não sei o que, 79. Eu estava falando, não sei que ano que eu nasci, eu não lembro de ter falado 79. Eu sei que eu estava falando e, de repente, meu analista falou assim, o que aconteceu em 79? Aí eu parei e falei, no Brasil, no mundo, o que você quer saber? Sei lá o que aconteceu em 79, eu nasci em 81. Ele, não, você acabou de falar isso, isso e isso, em 79. Bom, resumo da história, 79 foi o ano que os meus pais se conheceram. Então, eles se conheceram em 79, casaram em 80 e eu nasci em 81, né? Essa é a historinha. E aí, quando eu comecei a olhar, tá, então por que eu estiquei tanto os meus limites? Então, por que eu dei tanta volta para sustentar um casamento que, na verdade, estava falido já há algum tempo em coisas que eu achava que não eram tão profundas assim e que bastou um petelequinho para virar um castelo de carta, né? Um castelo de areia, assim, e tal. Porque isso não fazia muito sentido para mim, sabe? A minha percepção anterior de solidez e de diálogo, de construção, etc., não explicava o relacionamento ruim daquela maneira, com aquele formato, por aquelas razões, com aquelas circunstâncias. Parecia que eu estava falando de coisas de lugares muito diferentes, né? E aí,
é fazer esse exercício de me perdoar, para falar o termo didático, né? Sim. Mas fazer o exercício, que foi o exercício que eu fiz durante um ano, e você acompanhou boa parte disso, quer dizer, de dizer sim para mim. Então, eu quero tentar de novo. Mas eu quero tentar de novo. Porque se eu não tentar, eu sei que eu vou viver o resto da vida no what if, né? E se? E se eu tivesse tentado? Então, para mim são... E aí eu vou contrapor agora o ressentimento ao arrependimento, né? Que eu acho que a gente pode fazer um temperança sobre arrependimento, que é um assunto maravilhoso, já fica a próxima pauta. Eu vou contrapor o ressentimento ao arrependimento, porque se eu tivesse que escolher entre as duas coisas para estar sentindo agora, eu prefiro estar no ressentimento. Eu, né? Do que no arrependimento, nesse sentido. E aí agora eu estou na fase de, ok, por que é que eu estou ressentida? Com o que é que eu estou ressentida? E esse é o meu trabalho agora na análise. Porque não é só sobre isso, não é só sobre o evento do meu divórcio e de como ele foi. É sobre coisas que aconteceram antes na minha vida, é sobre coisas que aconteceram na vida da minha mãe, é sobre coisas que aconteceram na vida da minha avó, e assim a gente vai desvelando essas camadas. E aí eu só quero amarrar esse raciocínio dizendo que o ressentimento, ele também é transgeracional. Porque eu acesso ressentimentos da minha mãe e do meu pai, eu acesso ressentimentos de... E aí vou parar no avô e na avó, né? Para não ficar também muito longe, mas eu acesso ressentimentos em histórias que encostam em mim de um jeito que dói muito, que fere muito, né? Não só na dinâmica da traição, mas em outras dinâmicas que culminam na traição. Então, esse entendimento de, tá bom, que pontinha é essa que se chama ressentimento e que traz uma montanha debaixo dessa água? E aí eu acho que a imagem do iceberg é muito boa, né? Porque a gente está falando de água, que é sentimento, Sim. e de uma montanha embaixo dessa água. E o que eu tenho visto nas pessoas que eu tenho atendido é uma manifestação de ressentires, é uma manifestação de reviver coisas e reprocessar coisas e não se permitir coisas, né? Como você falou, de não se autorizar coisas e de a responsabilidade está na outra pessoa. Então, eu sustento os meus pais e por isso a minha vida é difícil. Porque os meus pais não conseguem se manter sozinhos. E aí você fica ressentida com esses pais que não conseguem se manter sozinhos. Aí você fala, tá bom, mas qual é a sua parcela ao educar os seus pais de que você pode sustentá-los? Então, você sustenta e se ressente com eles, mas não conta para eles e nem constrói um plano com eles para esse nó desfazer. Assim, o que é isso, sabe? Então, eu tenho acessado muitas histórias que, claro, muitas vezes estão concentradas no afetivo, relacionamento, casamento, etc. Mas tem muita coisa de amizade, tem muita coisa de família, com pai, mãe, irmãos. Tem muita coisa no trabalho, muita gente ressentida no trabalho, ressentida com o colega, com a colega, que acha que está puxando o tapete, que não ajuda, que trabalha menos, com um chefe que não entende, tá, 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 tá. E por que a gente não fala dos nossos ressentimentos, né? Do nosso rancinho, sabe? Ontem eu estava dando aula de imperatriz e imperador, né? Para turma de arcanos maiores. E aí eu fazia exatamente esse contraponto, né? Da papisa e da imperatriz, né? Que são dois aspectos femininos, né? Então, a papisa, esse feminino mais... como é que diz? Recatada do lar, né? Bela recatada do lar. Bela recatada do lar, e a imperatriz é esse lugar da exuberância, né? Da liberdade, Sim, né? sim. Tipo, eu tô aqui, né? Então, e aí eu falava exatamente a importância do falar, né? Porque, para quem não conhece, né? Então a papisa, ela só fala o estritamente necessário, ela, né? Ela
guarda, e às vezes ela engole muito sapo, né? Porque ela está guardando, está segurando, acha que não é o momento, ou acha que, né, não vou dar esse mole, essa coisa toda. E a Imperatriz, ela é da comunicação, né? Então ela fala, ela comunica. E eu conversava com as pessoas sobre a importância desse falar, porque é falando que a gente se entende, né? E literalmente isso, né? Então, assim, e óbvio, né, que essa comunicação tem que vir de um lugar também polido, no sentido de refinado, de saber como é que você coloca as coisas, né? Então, mas Claro. o quanto é importante, em qualquer situação, fala assim, olha, isso está me incomodando por causa disso, disso, aquilo, outro, né? Eu me sinto dessa maneira, né? E aí, quando as pessoas às vezes condenam, assim, porque eu não vou fazer terapia, eu vou na terapia para poder ficar falando da minha vida para os outros, não sei o quê, para quem não quer. Só que o falar dentro da terapia também é um processo, um momento ali que você tem de botar para fora, de se esvaziar. Às vezes, né? Então, estou contando para o terapeuta alguma coisa, eu preciso meio que ordenar a minha cabeça para que ele entenda o que eu estou falando. Né? E no momento em que eu meio que tento colocar as coisas no lugar, o próprio fato de eu falar, já assim, puta, agora que eu estou falando isso aqui, estou percebendo que não faz o menor sentido, né? Que merda, né? Tipo assim, eu me aborreci Quem tanto, nunca? eu me arrependi, né? Eu me aborreci tanto por causa disso, né? Puta, agora que eu tô falando, tô vendo o quanto isso soa ridículo, né? Então, soar ridículo, né? Soar sensato, né? Então, essa coisa de quanto falar pode ter realmente um aspecto curador. Nossa, muito. Muito. E como a gente não fala, né? Como as pessoas não falam. Lembra do meu vizinho? Sim? Meu vizinho voltou a falar comigo, pessoal. A gente, enfim, teve uma reunião aqui com o pessoal do condomínio e foi bem interessante. E aí eu sugeri que a gente tentasse resolver por conta própria, né? Porque ele tinha me bloqueado no WhatsApp, enfim. E aí a gente começou a se falar no WhatsApp, trocar algumas mensagens e tal. E aí, no domingo passado, retrasado, eu ia gravar. Não, passado, que eu gravei podcast. Aí, enfim, respondi uma última mensagem dele e tal, e falei, olha, eu vou gravar agora, eu tava ouvindo uns barulhos de coisa batendo, etc, eu vou gravar agora, então, se puder dar uma seguradinha, ele respondeu, fica tranquila, grave em paz. Pensei, ai... Ele entendeu, né? Uhum. Deu 4 minutos de gravação, chegou minha hora de falar no podcast, no roteiro, e eu comecei a minha fala dizendo, no Podlindes, né, do IPFEM. Eu comecei a minha fala dizendo, bom, eu vou falar e vai ter a participação do meu vizinho, porque, enfim, ele prometeu não fazer barulho, mas não vai estar sendo possível. E aí, quando acabou a gravação, que eu até dei uma encurtada e tal, eu mandei uma mensagem para ele dizendo, olha, eu te agradeço, mas eu continuei ouvindo muito barulho, saiu barulho na minha gravação, eu encurtei a gravação. Realmente a gente vai precisar entender o que é possível fazer. Só que no momento eu estou muito irritada, e quando eu estou muito irritada, eu preciso ficar quieta. Então, eu não quero conversar hoje, mas já acabei de gravar, é domingo, os barulhos, né, não podiam estar acontecendo desse jeito, mas hoje eu não tô boa para falar, assim. E aí ele me ligou. E aí eu lembrei do negócio do BBB, no comecinho do BBB, que eu fui estudar um negócio, e aí tinha um moço que é super explosivo, que tinha tido um problema com uma outra moça, que é também toda, ela chega assim e tal, e ela chegou para perguntar uma coisa para ele, e ele falou, eu não tô bem, eu não tô bem, eu não consigo conversar agora. E ele insistiu, e aí ele... Quer dizer, ele fez a lição de casa até metade, né? Porque ainda falta fazer crossfit nesse ego aí para conseguir sustentar até o final. Meu vizinho me ligou, eu não atendi. Eu falei, mas que puta merda, eu acabei de dizer que eu não tô bem. Que irritada, não é o melhor momento para conversar. Por que é que não respeita, sabe? Então, acho que aqui tem várias coisas, assim, né? Acho que aqui tem esse lugar a coragem de falar como se sente, principalmente, né? Que daí vem muita comunicação não violenta, não é dizer o Sim. que eu acho que você fez, mas é dizer como eu me sinto. Mas esta capacidade também de ouvir, acolher e respeitar. Sim. E, de alguma maneira, encontrar um caminho que, mesmo que não seja naquele momento, de depois encontrar algum caminho. E aí eu nunca esqueço uma coisa que eu ouvi no fim do meu casamento, numa das discussões, que eu ouvi assim, eu menti para você muitas vezes. Porque a mentira, se não pega, não tem problema, né? Não dá em nada. Evita
evita problema. Evita o cansaço. Foi assim que eu ouvi. E aí, a hora que eu ouvi aquilo, eu falei, realmente não é esse tipo de relação que eu quero ter, porque alguém que mente porque, se não pegar, não dá É mais fácil, problema, também. né? É mais fácil e tal. Mas também a hora que pega, A e merda sem eu miserável. procurar, eu peguei muitas vezes, aí a merda é gigantesca, a gente sabe onde a gente vai parar. Então, assim, eu fico pensando, qual é a contabilidade que as pessoas fazem na cabeça? De não falar sobre o que se sente, de não conversar sobre... O que as pessoas que não falam... E assim, eu sempre fui a pessoa que falei, né? Eu fui aprendendo a modelar ao longo do tempo, mas eu sempre fui a pessoa que falei. E de causar desconforto. E não só falar o que eu sentia de ruim, entre aspas, né? Que para mim não tem bom, não tem ruim, mas de falar coisa boa. Então, por exemplo, eu tive um chefe que é um super amigo meu até hoje, e que desde muito cedo na nossa relação, eu digo que eu amo ele, assim. Eu falo, cara, eu te amo num nível, e digo para ele por quê. E ele muito, assim, executivo, sabe? Internacional e tal. Eu falo, você também é muito importante para mim. Essa é a resposta que ele me dá. Mas eu sei que ele me ama, porque se ele não me amasse, ele não me chamava para trabalhar com ele 3, 4 vezes, quando ele foi presidente dos carai todo e tal. E quando eu entrava na sala dele para fazer uma reunião às 8 da noite, ele não olharia para mim e não diria, nossa, fico tão feliz quando abre essa porta e é você. Então, este é o jeito dele de manifestar. E me dizia também quando a coisa não estava boa, quando eu fazia algo que não era legal e tal. Então, a gente tinha essa relação muito bem estabelecida. E aí eu fico pensando, qual é a contabilidade que as pessoas fazem na cabeça de não falar sobre o que se sente? Porque essa contabilidade, se você que está vendo a gente, ouvindo a gente, se você não fala sobre o que você sente, cara, essa contabilidade só vai ficar no vermelho. Esse balanço só vai ficar no vermelho. É só despesa, 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 despesa. Não tem como isso parar de pé. Vai tudo para conta do ressentimento. Então, Vai tudo. É isso. Centro de custo, ressentimento. Vamos fazer uma estrutura de plano de contas? Centro de custo do ressentimento, sabe? O centro de custo do ressentimento fica gigantesco num PDD, né? Na provisão lá dos maus pagadores. E você vai à falência. Porque, cara, porque você acha mais fácil não falar, você acha mais fácil mentir, você acha mais fácil... a pessoa vai perceber. Eu ouvi muito isso, assim, no IPFEM, esses dias. Mas a pessoa também não tem que perceber. A pessoa não tem que perceber nada. eu sempre passo o pressuposto que a pessoa não vai perceber porra nenhuma, né? Tipo, pelo menos quando não é conveniente perceber. Não vai Não, você... perceber. E assim, por exemplo, sei lá, a gente, eu e você, a gente. A gente se percebe alguma coisa, entre a gente ou com outras pessoas, a gente pergunta. Eu sou essa pessoa, eu sei que você também é, porque a gente convive desse jeito, né? Então, assim, se eu percebo um negocinho, eu não vou assumir que aquilo que eu percebi é verdade, porque isso é muito perigoso. Sim. Eu vou perguntar. E aí é onde mora a merda. Porque daí você pergunta, a pessoa fala, não, tá tudo bem. Eu odeio Cara, isso. se você me falar que tá tudo bem, para mim, tá tudo bem. Se daqui um dia, 2 meses, 10 anos, você falar, lembra, dia 31 de março de 2021, que aconteceu, eu vou falar, prescreveu. Você falou que estava tudo bem, cara. Não fala que está tudo bem. Eu Você odeio pode quando as dizer, pessoas... É, não está tudo bem, mas eu não consigo explicar agora. Não está tudo bem, mas eu queria conversar depois. Não está tudo bem, mas eu ainda não elaborei. Não está tudo bem, mas eu ainda estou pensando. Qualquer porra. Mas não fala que tá tudo bem. Eu tô indignada, você percebeu, né? Pra onde a gente tô chegou. vendo. Não fala que tá tudo bem se não tá tudo bem. Meu Deus! Me Vocês estão ajuda acompanhando, aqui. vocês estão acompanhando aqui, a gente está no momento da catarse. Né? A gente abriu essa janela aqui hoje só para poder ter que botar para fora. A gente está ajudando a coleguinha que ela está precisando. Então, assim, só acolhe. Só acolhe e diz que ama. Quase engasguei. Fiquei até vermelha. Porque, cara, as perguntas que eu recebo no IPFEM, as coisas que chegam no grupo de apoio terapêutico, as coisas que chegam em consultório, tudo é sobre
não falar o que se sente. Ou, aí vem o clássico, né? Ah, eu falo, mas ele não ouve. Ah, eu falo, mas ela não faz nada. Então, que merda que você tá nessa relação ainda? Por que que você está num lugar em que as pessoas Hoje eu não atendi uma pessoa consertam o que que é sentem? exatamente isso, né? Então, assim, alguém que começou um relacionamento, sei lá, tem pouquinho tempo, e aí, sei lá, o cara só procura, tipo, vamos sair? E aí, se vamos sair, obviamente, tipo, vamos sair para transar, né? Mas, Uhum. mas cadê o ligar? E aí, como é que vai ser o dia? Cadê que, né? E aí, tá tudo bem? E aí, puta, pensei em Sim, você, né? sim, Trivial, né? Você nem tá sim. apaixonado pela pessoa, né? O Pode ser. básico do afeto, né? É. Afeto para iniciantes. E aí a questão do jogo é tipo assim, quais as chances, né? Como é que isso vai... Cara, assim, já não tá ruim agora? Já tá percebendo que isso aqui tem um padrão, né? Como é que você imagina que isso de repente vai dar né, a fada do dente vai chegar e vai, a partir desse momento, essa pessoa vai mudar? Já tá lá. Então, tipo assim, isso está... E ela falou, né? Você já conversou sobre isso? Eu falei assim, já. E aí, qual só foi essa percepção? Aqui tem isso, tem aquilo outro, tem não sei o quê, a pessoa tem lá suas questões, tem não sei o quê. Tá, mas isso tá bom para você? Se resume a isso. Isso tá bom para É, você? para mim são duas perguntas. Isso tá bom para você? E você já tentou consertar? Não, mas Então, assim, o que né? eu tô, Não, é que que eu aí falei. tá muito no começo, aí tá muito no começo, né? Não, mas a grande questão é tipo assim, é aquilo, né? Você tá numa relação para ser a enfermeira, a mãe, a assistente social dessa pessoa, a terapeuta. Então, não, mas peraí, mas aí tem uma coisa importante para a gente conversar, peraí. Porque aí corre o risco de entrar naquele meme de internet que eu odeio, que é um tweet que diz assim: a pessoa não correspondeu, eu meto o pé mesmo, vou embora, tal, não sei o quê. Então também não é assim que a gente Não, constrói. não, mas estou falando das viabilidades. Então, assim, se a pessoa está nesse lugar, você conversou e vê que aquilo ali não tem jeito, Ah, tudo bem, então tá então, bom. teve uma Por isso que eu conversa, né? falei que Tipo assim, tem duas, por isso que não, eu falei que tem duas perguntas, tem uma conversa. Aí nessa né? conversa, assim, pois é, então assim, a justificativa da conversa é assim, porque a pessoa tem um monte de problemas. Então, tipo assim, você está disposto a É, ficar levando isso, né? Porque é um lugar, né? Então, né? Se eu gosto de você, todo você cai, você estou esperando que você me ligue. Aí hoje você não me ligou. Então fica assim, puta, hoje a Ana não ligou. Aí amanhã você também não liga. Assim, putz, a Ana não me ligou. ressentida Aí, total, fudeu. puta, o que a gente está fazendo? Sim, sim. Aí quando Não você tem contrato. liga, aí, né? Eu liga para pedir um favor, ou liga para poder, vamos sair, bom, porque na verdade você está querendo transar. Se você estiver na boa, do tipo assim, a relação que eu tenho com essa pessoa é para transar. Então, quando ela me liga, a gente transa, Isso. aí me dá o jeito também de eu ligar para dizer assim, puta, também hoje eu estou super afim, né? Tipo, vamos. Ou de dizer não sem ressentimento. Exatamente, porque assim, ter clareza do que essa relação está baseada em quê? É Está isso. baseada em uma amizade É com isso. benefícios. Eu adoro isso, né? Amizade com benefícios. A gente é amigo, que aí quando um tá afim, quando não sei o que, já rola um papo bacana, a gente se encontra e transa, não sei o quê. Sim. E acabou dali, continua esse lugar desse afeto, mas não estou aqui, né? Tipo, meu Deus. Mas é questão da clareza. Então, quando você tem a Sim. clareza de que assim, a relação é essa, ok, então essa relação me satisfaz? Não. Então, por que eu estou aqui? Uhum. É, exato. Não, para mim é exatamente isso. E colocar numa perspectiva de futuro, né? Porque tem uma coisa que você fala que é muito importante, que é qual é o padrão. Porque quando eu olho para minha situação recente, o padrão estava lá desde o dia zero. Desde o dia zero. Tipo, o primeiro dia que entrou em contato comigo foi um negócio, né? Assim, foi uma história mal contada. Então, assim, o padrão estava lá, desde o dia zero. E aí, assim, eu já fui, que eu descobri depois, eu já fui a traição de alguém. Então, o padrão estava lá no dia zero. E aí, quando eu descobri que eu fui a traição de alguém, eu falei, pode parar, eu não vivo isso, chega. Eu não vivo isso, você resolve sua vida e depois você me procura. 4 meses depois, ele voltou. E aí, eu atendi ironicamente, porque ele me ligou num sábado. Eu falei, nossa, me ligando no horário nobre. O que aconteceu? Você pode deixar de ser debochada? Terminei com a minha namorada, a gente pode se ver? E aí foi um fim de semana inteiro de conversa. E dali eu já passei por cima de um inegociável meu
antigo, né? De pensar, pô, se fez com a outra, por que não vai fazer comigo, né? Mas, obviamente, apostei, né? Então, assim, a hora que você para olhar, Isso é importante, né? Porque tá tudo lá. a gente presta atenção nas coisas que a gente não quer ver. Uhum, total. Então, quais as mentiras que a gente conta para a gente, né? Isso. Que aí parecem que são bons argumentos e nem são. Por isso que é bom fazer terapia, né? Porque quando você conta essas merdas lá pro seu terapeuta, o terapeuta vai Maravilhoso. assim, tipo assim, opa! O terapeuta, tem coisa que eu conto pro, tem coisa que eu Baba, né? conto Chega pro a babar, Anderson, né? Tipo assim, tem coisa que eu conto pro Anderson, eu já conto assim, eu vou te contar um negócio que você vai me agradecer de ser meu analista. Você vai amar, porque eu sou ouro em pó para um analista. É isso. é isso. É exatamente isso. Então, tá sempre lá. Tá sempre lá. Então, o aprendiz tem um grande aprendizado e que eu olho também, né, nas histórias que me chegam, que é exatamente isso aí. Se, para mim, a grande diferença é, ué, você travou? A sua voz está coisa, mas você está fazendo um bico aqui Voltou? e parou. Não, só ficou só com um bico assim. Você tá travado para mim, agora eu tô te ouvindo. Ah, Mas a sua imagem travou. Eu vou continuar falando, pode ser? você fala, eu tô te fala que eu te escuto. Tá bom. Uma hora a imagem volta. Vamos ver como é que isso aqui vai ficar gravado. Mas o que eu estava dizendo era o quanto, para mim, o grande aprendizado é a decisão de consertar. Voltou, a imagem voltou. Para mim, o grande aprendizado é, ok, pode existir um padrão, pode existir um problema, mas para mim a grande diferença é a decisão das pessoas envolvidas em corrigir, consertar aquilo e mudar comportamento, e não só ficar falando. E não só ficar usando aliança e dizendo o meu amor é teimoso e continuar desaparecido, né? Então, assim, do ponto de vista de comportamento, qual é a decisão para a mudança de comportamento? Que fala muito mais do que palavra, né? Eu sou adepto dessa filosofia. Então, eu prefiro as ações do que... Não precisa ter alguém o tempo todo aqui dizendo que eu sou incrível, mas que demonstre que, puta, eu sinto ali que ela me acha incrível. Então, sim, é isso. Por aí. É exatamente isso. E é a decisão de. Então, assim, eu quero ser casada com você. Cara, eu quero ser casada com você. Ponto. Então, qual é o nosso combinado de casamento? O que a gente vai fazer? Que plano a gente tem? Que não sei o quê. Tem uma decisão aqui. Eu quero ser sua amiga. Eu quero trabalhar com você. Eu quero viver o IPFEM. Eu quero ser um bandista. Eu quero fazer bicicleta ergométrica. Entendeu? Eu quero mudar a alimentação. Qual é a decisão? E aí, só para fechar também esse racional, que eu acho que já deu também no tempo do primeiro bloco, né, da primeira parte, a gente começou no IPFEM a atender pessoas egressas do sistema prisional. Ai, e assim, foi um primeiro encontro muito incrível, por muitas razões. Mas a principal delas, para mim, foi ver isso que eu falo sobre decidir, quando eu falo amor é decisão, mudança de comportamento é decisão, e se você não está conseguindo decidir, procure ajuda. Sim. Terapia, constelação, né? Psiquiatra, enfim. Que for necessário. Psiquiatra primeiro, né? Vamos começar no psiquiatra, terapia e o resto. Constelação, Teta Healing, barra de Axis, etc, etc. O que eu vi naquelas 20 pessoas foi a decisão de ter uma vida digna, de cabeça erguida, honesta e feliz. Sim. As pessoas animadas, fazendo piada e falando coisas do tipo, cara, se não for assim, não vale a pena. As meninas, tinham um casal, né, de mulheres, as meninas dizendo, a vida é difícil, e aí uma delas era uma mulher preta, ela dizendo, imagina, preta, pobre, lésbica e ex-presidiária. Ela falava, tipo, um McLanche feliz, né? O que espera na vida? Ela falando, né, dela. E ela falou e deu risada e falou, se eu me deixo abater por isso,
eu não vou viver, só que eu vou viver, eu vou aprender, eu vou melhorar, eu vou construir a vida que eu quero, eu já tenho a vida que eu quero. Cara, eu acabei os encontros. Isso é foda. Tava rolando uma discussão lá com os amigos lá no meu curso de formação, e aí parecia exatamente essa pauta, né? Afinal de contas, gente, o que é saúde? Né? Saúde é o que diz lá a OMS, saúde é o que estabelece lá o Wilhelm Reich, né? O que é saúde? E aí, discussões lá, tipo, rebiboca da Prafuzeta, e aí, assim, então é possível, né? Então, dentro dos princípios reichianos, você tem lá um caráter genital, né? Mas só que esse caráter genital é tipo quase uma iluminação, né? Então, assim, pô, mas é isso? É possível alcançar isso? Alguém alcançou? Alguém já sabe? Tem notícia? Né? Então, por que a gente fica estudando essa porra, né? E aí, a grande questão é, tipo assim, eu falei, cara, é meio como estabelecer felicidade. Então, felicidade não é um lugar onde você monta uma casinha e faz lote e coisa, você passa e você descobre assim, toda vez que você precisa, você passa pela felicidade, né? Então, você se meio desencharca daquilo, né? Você tem esses acessos, você tem esses momentos, né? E eu falava sobre a capacidade, não de você ser plenamente curado de tudo, mas apesar das suas doenças, apesar das suas dores, apesar das suas histórias, apesar das suas limitações, ainda assim você ser capaz de interagir com tudo isso com positividade, com alegria, sabe? Não se deixar corromper por essa mente neurótica que te joga de novo para você reviver esses ciclos, Sim. que inclusive de ressentimento. Sim. Então, quando você se liberta disso, e aí você vai cair em outros buracos, vai ter outras experiências, é por aí. Então, eu atendo uma pessoa que ela tem uma história meio intensa com câncer, né? Então, já teve um estado muito crítico, e aí melhorou, e aí daqui a pouco tem umas coisas assim. E aí eu atendi ela essa semana de novo, né? Eu falava assim, olha só, como é que você se define? Porque se eu me defino como uma pessoa, né? Eu sou o cara branco que usa uma camisa azul, eu fico sendo esse cara branco camisa azul. Se eu penso em todas as coisas, outras coisas, que eu falo, como é que eu me defino? São todas as outras coisas, e não exatamente essa camisa azul, é outro paradigma, é outra história. Se eu me coloco como o cara da camisa azul, eu vou ser sempre só o cara da camisa azul. E eu não vou poder, em momento algum, colocar a camisa vermelha, porque, puta, eu estou traindo o movimento. Né? Lembra lá o João Gordo, né? Lembro. Sabe? Então, sair desse lugar. Então, assim, apesar de, né, ex-presidiária, lésbica, pobre, não sei o que, tudo mais, mas, tipo assim, essas coisas não me definem. Exatamente. E aí eu posso ser a melhor mulher pobre, lésbica, preta, não sei o que, possível. Né? Então, assim, quando a gente fala construir uma vida, né? Isso, então, quando ele fala das definições de caráter, né, dentro da classificação reichiana, você não sai de um lugar para outro. Né? É que nem lá no Enneagrama, né? Se você é 8, você não vai ser 4. Porque eu cansei de ser 8, você é 4. Então, qual o melhor 8 que você pode ser na vida? Qual o seu melhor 4? Qual o seu melhor 1? Qual o seu melhor 6? Isso aí. Exatamente isso. E essa decisão. Congelou. Como eu estou gravando isso aqui, então eu acho que aqui continua livre para mim. Mas a Ana está congelada lá. Isso passa. Dá uma pausa aqui, peraí. Você me ouve? Estou aqui. Você me ouve? Está me vendo? Ouvindo? Eu tô te vendo e tô te ouvindo. Então, beleza. Você congelou. Voltei? Voltou. Tá bom. Eu estava falando uma coisa final, que é essa decisão de quem você quer ser e que vida que você quer ter pela sua cabeça, né? Acho que uma coisa que pesou muito no meu processo, que eu não sei o que aconteceu ainda, né, do outro lado, sei um pedaço, eu acho, né? Em algum momento ele contou uma história para os pais que não era muito verdadeira sobre mim. E depois ele admitiu isso para mim, né?
Ele falou, eu tava bravo e tal, não sei o quê. Acabei falando que, enfim, foi você que me fez mal. E porque eu não estava entendendo por que que as pessoas estavam bravas comigo, ou por que que as pessoas não podiam saber que ele estava na minha casa, tipo, semanas e tal, não sei o quê. Enfim, muito parecido com o padrão do começo e tal, tem outras coisas. E aí eu não estava muito entendendo, até que eu entendi esse pedaço e continuou não fazendo sentido. E aí toda hora era um negócio diferente, porque minha mãe acha que não tem que ser assim, porque meu pai falou tal coisa, porque não sei o quê. E aí eu falei, gente, mas a gente tem quase 40 anos, que conversa é essa, assim? Começou a ficar tudo muito esquisito, até que no final do ano, no Réveillon, que ele não contou para a família que estava comigo. Tipo, você tá casado comigo há 9 anos? Meu Deus! Enfim, uma história muito doida. E aí, eu dei um basta nesse sentido, assim, de falar, eu já tenho problema demais. Eu não quero me preocupar com família, eu não me preocupo com a minha. Tipo, a minha não tem esse acesso, a minha não tem esse poder de decisão sobre a minha vida. Eu não vou me preocupar com a sua. Foi você que criou esse problema. Você resolva. Tenha coragem de contar a verdade para os seus pais. Porque se você começar a contar a verdade, vai ficar feio para você. Mas você precisa começar a contar a verdade para as pessoas. Isso é patológico, né? Assim, tem um pedaço de sem vergonhice, tem um pedaço de patologia, tem um pedaço de um monte de coisa. E foi aí que eu comecei a dar os limites, né? De falar. E aí comecei a conectar com outras histórias também que me chegam em consultório. De pessoas dizendo, mas e aí o que os meus pais vão achar? Mas a minha mãe não concorda com tal coisa, mas aí não sei o quê. Fala, gente, vocês têm 30 anos, vocês pagam suas contas. Porque uma coisa é você ter 20 e morar na casa dos seus pais. Sim. Outra coisa é você ter 30, 40, 50 e pagar suas contas, né? E aí, a sensação que eu tenho é que também tem gente que não se dá conta disso. Do quanto a influência está desenhando e coordenando os próprios passos. E aí, bom, óbvio, quando eu sou a terapeuta, tem todo um trabalho para falar, tá bom, mas o que você acha? É que nem as pessoas que chegam citando muito a Bíblia, por exemplo. Então, eu já tive cliente que eu perguntava as coisas e aí a resposta era 2 João, capítulo tal, versículo tal, tal, por isso eu, tal. Cara, na 5ª citação bíblica eu falei, tá bom. Aí falei o nome da pessoa, né? Mas o que fulana acha? Né? Dentro de todos esses aprendizados, e aí eu quero amarrar falando isso, assim, fazendo esse convite para quem está vendo a gente, para quem está ouvindo a gente, não é para virar as costas para tudo, né? Do tipo, não ouço mãe, não ouço pai, vai depender da relação que você tem com as pessoas, mas quem é que está influenciando você nesse aspecto, sabe? Porque daí também eu vejo muito ressentimento gerado a partir da influência, aspas, errada, depois que o tempo passa e a pessoa se arrepende. Isso eu também vejo bastante. Que é um ponto, às vezes, muito presente, né? Então, até porque quando a gente briga com outra pessoa, e aí, de novo, né? A gente pode estar falando aqui de relacionamento, mas pode estar falando de uma situação de empresa, né? Qualquer coisa assim, né? Então, você é mandado embora, e aí, para você justificar ter sido mandado embora, você vai contar barbaridades. E aí, daqui a pouco, aí, é sempre só a sua versão da história. É claro, exatamente. Porque você não sabe lá do outro lado, né? Então, assim, qual a imagem que a pessoa tem de você, por exemplo, e tudo mais. Então, e aí, quando você conta essa história, e aí você tem lá, agraciado pelos seus amigos e companheiros e tudo mais, né? Então, é por isso que eu adoro não contar essa história para histórias compartilhadas. Não temos. Porque, tipo assim, não precisa ter essa torcida organizada, essa coisa toda, né? Porque quando você quer mudar de posição, né? A empresa te chama de volta, né? Ou a coisa assim. E as pessoas assim, mas você não falou lá do cara, não sei o que, agora você vai voltar para trabalhar para ele de novo, né? Ou como é que você vai voltar para aquela mulher que te traiu? Ou como é que você vai voltar para aquele cara que não sei o que? E aquilo tudo que você me falou, e a pessoa fica com vergonha. E aí essa bola dividida que você conta aí, do tipo, puta, não posso contar que eu vou passar o Réveillon com a minha ex-mulher, que nem é ex ainda, né? Ex não é, tipo assim... É isso. O que vão pensar de mim a partir de tudo aquilo que eu falei?
Então, assim, só para a gente fechar aqui, a gente falou, acho que bastante dessa história, e aí eu acho que talvez várias pessoas se identifiquem um pouco com pedacinhos da sua narrativa, né? Quem nunca, né? Mas, assim, pensando no tema ressentimento, a gente consegue dar 3 dicas, parece coisa de blogger, né? Tipo assim, eu não acredito que você vai terminar desse jeito. 5 soluções para você. Não, a gente sempre termina dando caminho, mas precisa fazer desse jeito, gente. É muito mais divertido, né? Então, assim, para a gente fechar aqui, assim, que 3 dicas a gente pode dar para como se libertar desse ressentimento? É para eu começar a responder ou você quer falar? Eu tenho uma resposta imediata. Manda. Encontre a sua responsabilidade no processo. Essa é a primeira... Ou o espaço que você deixou, coisas que você também fez. E não é... E falar isso para o feminino é muito perigoso, porque não é sobre encontrar a sua culpa para outra pessoa ter feito o que ela fez. Não é sobre isso. Porque a pessoa que trai, ela trai, ponto. É sobre ela, né? Não é sobre o cônjuge, a cônjuge, né? Como diria o nosso querido ex-juiz. Não é sobre isso, né? Assim, encontre a sua responsabilidade no processo do ponto de vista de aprendizado também. Essa é a primeira coisa. Bom, uma eu já fiz. Faz a segunda aí. Eu acho que tem muito de você parar para pensar o que você quer da sua vida. Só isso. Só isso você quer sugerir. O que eu quero para mim? Não, porque eu acho que, assim... eu amo essa dificuldade. Eu amo. Não importa o que a pessoa tenha feito comigo e tenha deixado. Você, tá, mas o que eu quero? Ter clareza disso que eu quero. Porque enquanto eu estou nesse grilhão aqui do ressentimento, eu não vou conseguir mais nada da minha vida. E aí, se eu estou falando de relacionamento, por exemplo, por mais que eu queira assim, agora a vila vai andar, né? Que é o clássico, né? Eu saio ressentido de um relacionamento e assim, a fila vai andar, que é o meu pequeno projeto de vingança. É um projeto de vingança muito merda, mas é um projeto de vingança que 90% traz no coração. Tipo assim, eu vou arranjar outro e vai dar um... Isso não vai dar certo. Porque você vai levar toda a tua tralha, né? Eu gosto muito de falar disso do 8 de copas, né? Então, assim, quando você desfaz do conteúdo da sua taça, lava e coloca de novo na mesa. Porque se esse copo está sujo, não adianta você colocar uma água limpa, porque vai contaminar. Então assim, mas você não acha que isso poderia ser a terceira dica, então? Porque você está falando de coisas diferentes e já está queimando uma dica aí. Então ganhou bônus, né? Você pega 3 e leva 4. Não, vamos falar da terceira dica. A terceira dica é você processar o seu ressentimento e não substituir pessoas ou coisas ou situações, né? Assim, sem processar, né? Essas 3 dicas vão virar umas 5 ou 9, né? Porque eu acho que é legal isso, né? É você conseguir dar nome. Porque se você fala assim, eu estou com raiva da pessoa. Eu estou magoado com a pessoa. Isso são todas as coisas. Mas se você descobrir assim, descobri, eu estou ressentido com essa pessoa, já tem um ganho, porque dá o nome certo para as coisas, né? Então, descobre, né? Então, olha bem o que você sente por essa pessoa. É ressentimento. Quando você descobre que é ressentimento, você, agora já está aqui, já quase soltando esse ela, né? Aquelas pulseirinhas do Senhor do Bonfim, né? Que tá puindo, que já está puindo, já tipo assim, agora, e arrebenta. Opa, estou livre. Você falou uma coisa agora que eu falei para o meu analista ontem, que daí, depois do negócio de 1979, a gente chegou num ponto, né? E aí eu falei, é mesmo? Falei, pronto, agora que achei, resolvi. Pronto, já achei, já resolvi. Agora pronto. Eu paguei o mês inteiro? Não, me devolve agora aqui. Pronto. Achei, já resolvi. Acabou. Pronto, próximo problema. Entendeu? Também não é assim. Então, entender que também não é assim. Eu, obviamente, não tem como não dizer faça terapia, né? Óbvio que eu acho que essa dica, ela é... Mas sempre com a dica da terapia, e aí eu não vou separar as dicas, eu vou dar um bônusinho também numa só. Estude.
eu tenho falado muito isso, assim, para as pessoas. Estuda, cara, estuda do jeito que você quiser, que você achar melhor. Vê um vídeo, segue umas pessoas psicanalistas, estuda sobre aquele tema que você decidiu abraçar, e assim, eu sugiro abraçar um tema por vez, né? Então, beleza, é o ressentimento? Sei lá, como eu fiz, né? Eu falei, então tá bom, é ressentimento, deixa eu abraçar esse negócio, deixa eu estudar sobre isso, deixa eu meditar sobre isso, deixa eu entender o que é que alimenta isso dentro de mim, como é que isso me faz mal, como é que isso não me faz e tal, não sei o quê. Então, estuda, sabe? Lê, vê vídeo, ouve podcast, ouve temperanças, né? Que quem ouve a gente, quem vê a gente, é isso que tá fazendo também, tá estudando. É um mini curso Né? de iluminação. Cara, você não volta na outra vida. Tá liberado. Mini curso de iluminação é ótimo, eu amei. Acho que a gente pode dar. Acho que a gente pode nomear. Tagline, né? Tipo assim. Eu amei muito, mini curso de iluminação. Então, o Temperanças, eu tenho grandes planos para o Temperanças, eu quero que o Temperanças vire livre, enfim, eu tenho vários planos, assim, para o Livro, Temperanças. peça, filme. Exato. Mas para mim tem muito isso, assim, fazer terapia e estudar na medida em que você decide abraçar o assunto, abraçar isso dentro de você. Não precisa ter pressa. Eu acho que a pressa, ela é muito angustiante, então esse também é um exercício grande que eu venho fazendo, assim. E eu ficaria também com essa orientação, essa dica. Tem muito do... Tem mais alguma coisa aí ou eu falo a próxima? Não, a gente já falou umas 15 já, né? Não, mas eu tenho mais uma, peraí. Então, manda mais uma. Eu tenho mais uma que tem a ver com rede de apoio, né? Sempre. Então, assim, procure e encontre pessoas com quem você possa conversar sobre isso em segurança. Então, uma pessoa amiga que você pode... Sabe aquela pessoa para quem você fala que você tem inveja, que você tem instintos assassinos, sabe? Que você conta as coisas feias. Que a gente não conta coisa feia só para terapeuta, né? Só para analista. Assim. A gente conta as coisas feias para algumas pessoas também. Então, colocar para fora também, se ouvir, sabe? Pegar uma outra visão, claro, de alguém que você confie, que preferencialmente seja alguém que também estude, né? Que também tenha uma visão melhor sobre as coisas e que não fique só operando alimentando, né? Porque, automático. porque essa coisa dessa rede de apoio, ela precisa ser uma rede de apoio com qualidade. E a gente já falou isso antes, né? Num outro grupo, outro vídeo nosso, né? Tipo assim, então tem o grupo das coisas sérias, tem o grupo das zonas, tem o grupo da só para rir, tem o grupo, né? Então assim, quem entender, porque às vezes às vezes a gente procura a pessoa que sabe que vai dar apoio, no sentido de se vai bem chorar junto com você, só que às vezes a pessoa que vai chorar junto com você não é a melhor pessoa. A pessoa vai olhar e pensar, puta, mas percebe o que você está fazendo aqui? Então, é muito importante isso que você está falando, porque... Eu acho isso curioso, por exemplo, assim, então, eu, homem, tarólogo. Algumas vezes, né, algumas clientes, às vezes, quando vem trazer questões de relacionamento, mais de uma cliente já falou comigo do tipo, para esse tipo de assunto, eu prefiro conversar com um homem. Por quê? Porque eu tenho um olhar masculino, às vezes, para essa questão, e aí, principalmente as pessoas que me conhecem, sabem que se é para esculachar, eu esculacho mesmo, então, não, né? Então, mesmo da posição desse masculino, que às vezes é meio escroto, mas, principalmente, eu não tenho a coisa de dar mãozinha do tipo, puta, né? Então, pegar o exemplo da traição, eu também fui traída, porque aí fica essa coisa que meio que... De se vincular na dor contra o inimigo comum, né? Tem muito esse risco, de fato, de engatilhar. E então, que eu dentro ia do dizer... possível, encontrar uma rede que tenha um pouco, um mínimo de lucidez para poder lidar com essas coisas, se passar para maturidade, um certo distanciamento, que cuida de você, mas que não passa pano, né? Para usar uma expressão da modernidade. Uma expressão jovem. Não, eu ia dar exemplos exatamente disso. Teve uma coisa que me deixou muito feliz na minha rede de apoio, nesse processo todo. Inclusive, eu ouvi, uma dessas coisas que eu vou dizer, eu ouvi anteontem, num puta amigo meu, que é amigo dele também, trabalha com ele e tal, não sei o quê, mas assim, já era meu amigo até antes de eu namorar ele e tal. Mas a frase que mais
vibrou meu coração da minha rede de apoio foi: eu te apoio no que você decidir. Então, assim, todas as vezes que eu tentei reconciliar, todas as vezes que eu baixei a guarda, todas as vezes que eu falei, vou lá de novo, aqui eu não tenho vergonha, né? Então, eu descobri que vergonha é um negócio que eu não tenho. Então, para mim, se você vai achar que, que eu tô sendo trouxa, que eu tô sendo isso, eu caguei e vou tentar do mesmo jeito, né? Então, mas eu tenho muito isso está muito dentro de mim. Mas eu ouvi muito isso, assim, eu ouvi isso 2 dias atrás. Eu apoio, não sobre reconciliar, né, que já não tá na... Eu apoio o que você decidir. A outra coisa que eu ouvi que me abraçou muito foi: avisa ele que esse é um voto de confiança coletivo. Que se ele não honra esse voto de confiança coletivo, ele não está honrando só com você. Ele não está honrando com todo mundo, né? Isso foi muito bonito também. E ninguém, é que assim, poucas pessoas também acompanharam o processo muito de perto, mas nenhuma dessas pessoas, vou falar, meia dúzia de pessoas, nenhuma dessas pessoas nunca me falou coisas do tipo, ele também, é isso, é aquilo, tal, você devia, tal. O você deveria nunca apareceu na minha rede, assim, sabe? Nunca. Eram sempre perguntas propositivas do tipo, mas o que você sente? O que você acha que vai acontecer se você fizer tal coisa? O que você acha que não sei o que, tal. Os únicos esculachos que eu tomava era quando você abria a mesa para mim. Mas aí eu já sabia que era para isso mesmo, né? Então, assim, mas aí era de um outro lugar, não era da amizade acontecendo, né? Era a partir de um outro extrato, assim. E foi muito importante para mim acessar esse nível de rede, sabe? Foi muito importante para mim, fez muita diferença de saber que, cara, eu não tô sozinha e mesmo que eu passe vergonha, essa pessoa não vai deixar de gostar de mim. Ela não vai me apontar o dedo. E aí isso me lembrou de uma história de um amigo do meu primeiro ex-marido, um amigo de adolescência dele, que ficou meu amigo também e tal. E foi o cara que cancelou o primeiro casamento 1 mês antes de casar. O segundo casamento durou... Aí voltou para ex-namorada, o segundo casamento durou 8 meses e ele terminou. Aí ele casou com outra pessoa 1 ano depois e ficou casado acho que uns 8 anos mais ou menos. Terminou para voltar para essa primeira que ele terminou 1 mês antes, o casamento. E teve filho e tudo, e é uma história muito incrível. E quando ele estava para vir para essa quarta, né, que na verdade era a primeira, eu já estava separada, né, do meu primeiro ex-marido e tal, a vida seguiu e tudo. E toda vez que acontecia alguma coisa, eu acabava ficando sabendo, a gente meio que conversava, ele me procurava e tal. Nessa última passagem, a gente foi num restaurante japonês, faz uns anos isso, e ele me disse assim, eu quero te dizer uma coisa que eu não te disse em quase 20 anos. Você foi a única pessoa que nunca me apontou o dedo, ele me disse. Você foi a pessoa que eu esperava que os meus amigos de 20 anos de duração de amizade fossem. Você foi a única pessoa que o tempo inteiro me disse, o que você está sentindo? Segue o que você está sentindo. É isso que você não quer agora? Não faça. É isso que você quer agora? Faça, por mais difícil que seja. Sim. Né? E eu lembro que esse dia eu fiquei tão mexida, assim, sabe? Porque é tão natural meu, né? De não dizer o que você deve, o que você não deve fazer, mas de entender caminhos, que eu fiquei muito feliz de saber que a minha rede me trata assim. Eu falei, olha, acho que eu cheguei em algum lugar, depois de tantos anos, né? Acho que eu cheguei nas boas pessoas, assim, sabe? Que fazem sentido para mim e tal. De alguma Então foi forma, muito a bom. gente recebe o que a gente dá. Então, Também, muito por aí. Também, nesse sentido, sim. Então, de tudo isso, tem muita coisa boa também que nasceu de tudo isso, assim. De autoconstrução, de rede, de entendimento, de setar limite, de setar régua, né? De entrar, de fato, mesmo num outro nível do que eu espero de um relacionamento, do que eu quero
Porque eu costumo dizer que eu sou que nem bêbado voltando bêbado da balada, né? Que diz que não vai beber nunca mais e na semana seguinte tá lá postando a foto do gin no Instagram, que eu digo que eu não vou casar até o próximo marido, né? Então, eu me conheço o suficiente para saber que eu gosto muito de ser casada, que eu gosto da dinâmica institucionalizada monogâmica e tudo mais. Então, embora eu estude muitas outras coisas, então, tem também muita coisa boa que nasce disso. Então, estou tentando também olhar por esse lado. E aí, o ressentimento, ele vai esfumaçando, né? É interessante isso, assim. Ele vai esfumaçando. Então, na prática, acho que essas dicas ficaram ótimas. E o indicador para saber que o ressentimento está esfumaçando é quando você para de estar uma pessoa obcecada no pensamento, principalmente. Sim. Né? É quando aquele assunto vai diminuindo e desaparece em algum momento de ficar capturando a sua atenção, de ficar atravessando o teu pensamento, né? O teu trabalho, enfim. E se desaparecer, agradeça e segue em frente. Porque, tipo, como é que é assim que eu agora esqueci? Aí você volta para aquele lugar, tipo assim, não. Não, volte 10 casas, né? No jogo da vida. Não, sai daí, louca, maluca, que nem a Márcia sensitiva. Doida! Tem uma pessoa que eu atendo que tem uma história dessa, né? Que não... Enfim. E aí, tinha um comportamento super reativo com determinada pessoa. E aí, meio que conversa aqui, conversa lá, isso aqui, tudo mais. E aí, assim, sabe que a pessoa me procurou e eu não tive um comportamento reativo? Mas, ótimo, né? Não, mas por quê? Cara, não pensa por quê. Só, tipo assim, não tá. Tipo, não está mais em mim. Vai embora, Acabou-se. Isso. Não fica catando, né? Porque eu sempre fui reativo. Por que eu não estou reativo agora, né? Quando você está sentindo falta de alguma coisa, não, você está livre disso, né? Tipo, já vão aqui, tipo, rasga a carta, tipo assim, foi embora, você tá. Vai ser feliz. Pronto. Muito bom. E assim, esfumaçando, que a gente fecha esse primeiro bloco, e aí você aguarda um pouquinho que vem um jogo aí logo em seguida, né? Vamos saber como é que está esse ressentimento. Você, como é que isso bate com você, né? Com as suas histórias? Comenta, clica, compartilha, né? Porque a gente gosta disso. Né? Então... Ai, que vergonha alheia, tá bom. Um beijo, até já. Alguém tem que fazer isso. Então, eu tô aqui. Ai, que seja você. Tá. Beijo.